Salmos, capítulo 9, versículo 10. Ele diz assim: em ti confiarão os que te conhecem, ou melhor, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Presta atenção. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Eu quero falar primeiramente da importância de confiar em Deus, ou melhor, dos ganhos, que nós temos quando confiamos em Deus. Para isso nós vamos aqui no Salmo 37, vamos pegar essa primeira parte do versículo, confiar em Deus. O quanto isso é vantajoso para nós. O Salmo 37 é um salmo bem conhecido, o versículo 3, ele diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então, a confiança em Deus unida à prática do bem. O que é a prática do bem? Para a gente fazer o bem perante Deus, nós temos que aprender com aquele que fez o bem. Em Atos, capítulo 10, eu vou voltar, porque tem coisas no mundo que dizem que é bem, mas não é tão bem assim não. Atos 10, (38). Aqui Pedro entrou na casa de alguém, foi pregar, e ele começa dizendo o seguinte, versículo 38, Atos 10, 38, ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com o poder, ou virtude, dependendo da tradução, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, para a gente estar fazendo bem, a gente devemos estar fazendo aquilo que Jesus fez. Ou melhor, nós devemos aprender com Jesus, porque há muitas coisas que o mundo defende como bem. Há muitas coisas que o mundo defende como bem, mas que são mal aos olhos de Deus. E às vezes a pessoa está praticando aquilo, está fazendo aquilo. Se você chegar no boteco e pagar cachaça para todo mundo, os cachaceiros vão dizer que você está fazendo bem. Falando, é gente boa, gente boa mesmo. Anima todo mundo. A gente chega a uma festa. Se você todo dia fazer uma festa na tua casa, todo final de semana, comprar carne, churrasco, e comprar um montão de cerveja, vai ter um bocado de amigos seu que vai dizer assim: fulano é gente boa, rapaz, só faz coisa boa. Para eles você está fazendo bem, mas para Deus. Então, primeiro, para nós fazermos o bem, nós temos que aprender com quem fez verdadeiramente diante de Deus, Jesus, e aprender a fazer o bem com Ele, porque isso vai o resultado será que ele diz: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Quer dizer, você tem uma habitação segura e abençoada. Suas necessidades todas serão supridas e prósperas pela parte de Deus. Primeiro ponto, confia em Deus. Confiar em Deus, ter a confiança em Deus. Ainda falando em confiança, que é o nosso alvo aqui, no versículo 5, que é bem conhecido, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor.
Meu irmão, eu já falei muitas vezes isso aqui, né? Quantas pessoas que confundem isso aqui? Elas querem entregar os problemas ao Senhor. A mulher tem um marido cachaceiro, eu já entreguei no Senhor. A coisa está dando errada, eu já entreguei isso para o Senhor, Ele que faça resolver. Não, Deus não disse, me entrega os teus problemas. Lógico que Ele quer resolvê-los para você. A Bíblia, o salmista diz, Deus é aquele que perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Mas para Deus desembaraçar o que? Aquilo que está nos impedindo na caminhada, está nos atrapalhando. Por exemplo, uma esposa que tem um marido alcoólatra está atrapalhando no casamento. Mas Deus não disse, me entrega o cachaceiro para mim, eu quero ter o cachaceiro. Ele não disse isso, Ele não pediu o cachaceiro pingoso. Ele disse, entrega os teus caminhos. Aí eu vou resolver. Eu resolvo a cachaça do teu marido, eu resolvo a questão que está te incomodando, eu vou resolver tudo eu vou fazer por você. Mas você entrega os seus caminhos, não é os seus problemas, é os seus caminhos. Nós às vezes nós não queremos entregar os nossos caminhos, muitas vezes queremos entregar os nossos problemas, até porque queremos nos livrar dele, mas queremos caminhar da mesma forma. O que é entregar os caminhos? É entregar a nossa maneira de nos conduzir. Deus, a partir de hoje, eu vou me conduzir segundo a direção que o Senhor me dá na tua palavra. Não é da maneira que eu tenho agido, não é como eu tenho pensado, não é como eu tenho feito. A partir de hoje, Deus, eu quero solução para os meus problemas, e eu sei que o Senhor tem. Então eu vou seguir a direção do Senhor. Por que isso? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Porque se eu entregar os meus caminhos, quer dizer, se eu me deixar ser guiado por Deus, Ele vai me guiar em quê? Na palavra dele. E aí, à medida que eu estiver fazendo o que a palavra diz, o que a palavra ensina, Ele vai estar comigo em tudo, em toda situação. E aquilo que estiver faltando, Ele vai suprir. Lembra o que Jesus falou? Ele disse assim, olha, eu não faço nada de mim mesmo, tudo que eu faço é o que o Pai me mandou fazer. O que eu falo são as palavras que meu Pai mandou dizer. Eu não faço nada de mim mesmo. E por ele não fazer nada, Deus tinha o cuidado de fazer o que precisava. Jesus estava diante de uma multidão, 5.000 pessoas, que não tinham o que comer, tinham ali um pouquinho de comida, 5 pães e 2 peixes. Jesus apresentou a Deus, e aquilo multiplicou e alimentou aquele povo. Mas por que isso aconteceu? Porque Jesus fazia tudo que Deus mandava, Ele andava na direção do Pai. Ele nunca ia fazer nada fora da direção do Pai. Nós vemos quando Jesus foi levado para o deserto, ficou lá 40 dias, sendo tentado pelo diabo, e ele venceu essa tentação. Mas por que ele venceu? Primeiro, porque ele não foi ali por conta própria. A Bíblia diz que o Espírito conduziu ele ao deserto. Ele não estava ali por conta própria. Ele não se colocou debaixo daquela tentação. Ele foi conduzido pelo Espírito. Então ele estava fortalecido. A Bíblia diz que aquele tempo todo que ele estava, os 40 dias e 40 noites, os anjos de Deus vinham e confortavam ele, estavam ali, ajudando ele. Ele não estava sozinho, porque ele não estava na sua própria direção. O próprio Jesus falou para os discípulos, olha, vocês todos vão me abandonar, que seria na hora que ele seria preso. Ele disse, mas eu não estou só, porque o Pai que me viu está comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então ele estava sempre fazendo o que agradava a Deus, e Deus sempre estava com ele. Isso é exemplo para nós. Se a gente estiver confiando em Deus, andando na direção de Deus, é isso que essa palavra diz: entrega os teus caminhos ao Senhor. Volta a dizer, se comete grande erro, as pessoas gostam de entregar os problemas para Deus. Ah, Deus, não aguento mais isso, está nas tuas mãos, o Senhor faz o que quiser. E às vezes Deus nem pode fazer o que Ele quer, porque tudo que está acontecendo também já é resultado da maneira como a pessoa está se conduzindo na vida. Às vezes a pessoa está sofrendo coisas que ela trouxe para a sua vida, e que ela tem que se arrepender e dizer, olha Deus, olha aqui eu falhei, estou acontecendo isso, reconhecer, não estou sofrendo à toa,
estou sofrendo isso aqui porque realmente eu trouxe isso para a minha vida. Agora eu quero que o Senhor me perdoe e me ajude. A partir de hoje eu vou andar na direção do Senhor. Aí Deus começa a trabalhar. Deus começa a trabalhar, Ele vai dando a direção e a pessoa vai dando naquilo que Ele diz. E aquilo que está errado, o próprio Deus vai se encarregando de consertar, porque a pessoa agora está andando com ela, mas fora dela não adianta. Não, eu entrego a Deus aquilo que está me incomodando, meus problemas, mas os meus caminhos, eles são o que eu escolho. Eu ando do jeito que eu quero, faço o que eu quero, é como eu penso. Então, meu irmão, vai colher os mesmos resultados e Deus não vai poder fazer nada. Então, primeiro, confie, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, confia na direção dele, confia naquele que ele te ensinar, confia que aquela palavra que ele lhe falou, aquele mandamento que ele lhe deu, vai trazer bênçãos para você, vai trazer conserto na tua vida, vai trazer restauração onde não tem. Mas é no que ele ensinou, não é o que você detém, não é no que você acha, não é como você está se conduzindo, é naquilo que ele ensinou. Então isso é a importância de confiar no Senhor. Voltando aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, já expliquei, confia nele e ele tudo fará. Estou precisando de um grande agir de Deus. Eu não sei mais o que faz para mudar. Não. Eu vou confiar em Deus, vou andar no que Ele me ensina, vou andar no que Ele diz, e vou confiar que Ele vai resolver tudo que está mal resolvido, e Ele vai. Aí Ele diz mais, né? E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Quer dizer, na vida estou sendo injustiçado. Nós vivemos num mundo cheio de injustiças mesmo, cada dia mais se aumenta. Mas aí Deus vai fazer sobressair a tua justiça como a luz. Como que é a luz quando sai? Onde a luz sai, acaba-se com as trevas, né? Se você estiver num lugar escuro, acender uma lâmpada, acabou a escuridão. A luz quando vem à noite, está a noite intensa. Vem amanhecendo o dia, o sol vai saindo, ilumina tudo, acabou a escuridão. Quem já amanheceu o dia assim num lugar, num campo aberto, percebe. Na cidade você quase nem percebe quando amanhece o dia, você não percebe a diferença. Mas eu lembro quando eu estava em Contagem, a primeira igreja que eu peguei, tinha um monte, lá chama-se Monte da Fiat, porque do lado tinha a fábrica da Fiat. A gente subia o monte, e às vezes eu fiz uns propósitos de virar à noite no monte. E a coisa mais linda era o romper da hora, o amanhecer do dia. Você passava a noite inteira, lá era mato, era um monte cheio de árvores. Não sei se ainda está, se derrubaram ou acabar com tudo, mas acho que ainda está do jeito que era. Nem lembro. Então ficava ali, a gente ficava, ia vários irmãos de outras denominações orar a noite inteira. E a gente andava naqueles trilhos, tudo escuro à noite, no meio das árvores, no meio da mata. Às vezes para subir lá no pano. Mas quando o dia amanhecendo, de repente ia sumindo toda aquela escuridão, aquela coisa toda, o sol vinha nascendo, era a coisa mais linda. E sempre é. Então ele diz assim: a tua justiça vai brilhar desse jeito, não vai ficar escuridão, não vai ficar nada, nenhuma mancha. Ela vai vir com todo o brilho, ela vai vir intensa. Mas para isso você tem que estar confiando em Deus, confiando na direção que Ele te dá, naquilo que Ele manda fazer na sua palavra. Ele manda fazer na sua palavra. Quando a pessoa não confia, não dá certo, não vai dar certo. Confiar, às vezes o que Deus pede, a direção que Ele nos dá, é uma direção que, se você vai analisar com a razão humana, às vezes você até desconfia. Não, mas se eu fizer assim vai ser pior. Você pega, por exemplo, quando Deus chama Abraão, vou pegar dois fatos aqui, e Ele diz: sai do meio da tua parentela. Abraão tinha 75 anos. Sai do meio da tua parentela e vai para uma terra longínqua, tu vai peregrinar nessa terra.
e essa terra eu vou te dar uma descendência. Primeira coisa, Abraão não tinha filho, a mulher dele era estéril. Segundo, ele estava deixando sua parentela, sua família, para ir para um lugar onde só tinha gente estranha, debaixo de uma promessa que Deus estava fazendo. E estava dizendo até que não disse que ia dar aquela terra para ele, disse que ia dar a descendência dele. Era uma coisa totalmente incerta. Você imagina, você tem 75 anos morando num lugar, e de repente você tem que largar tudo e ir para um lugar que você nem conhece, nem sabe como que é. Era o que Abraão estava indo. Parecia uma incerteza, mas Deus disse: é lá que eu vou te abençoar. E é lá que se cumpriu a promessa. Então confiar é confiar na direção de Deus. Isaac, a Bíblia diz que houve uma grande fome naquela terra. Aí o Isaac deve ter pensado: vou para o Egito, porque Abraão, seu pai, uma vez fez isso. Deus disse: não, você não vai para o Egito, você fica nessa terra, você vai semear nela que eu vou te abençoar aqui. Puxa, mas havia uma seca terrível. Como é que vai plantar naquela terra? Se o Egito estava tão bom, lá estava chovendo, estava favorável. Aí Deus disse: não, você vai ficar aqui, é aqui que eu vou te abençoar. Ele ficou, e a Bíblia diz: ele semeou, e naquele ano ele colheu 100 vezes mais, porque ele ouviu a Deus, porque ele obedeceu a Deus, quer dizer, ele confiou em Deus, ele ficou na direção. O que eu quero dizer com isso, esses exemplos, é que muitas das vezes a direção de Deus, analisando humanamente, parece que não vai dar certo, parece que é a pior escolha, mas é justamente ali que Deus vai agir, que Deus vai operar, que Deus vai abençoar. É igual aquela esposa que o marido, já vi esse caso acontecer. O marido disse: se você for para a igreja, eu te abandono, eu deixo você. Eu não quero esse negócio de crente aqui dentro de casa. No dia que se você for para a igreja, o casamento acaba. E ela diz: Deus entende, é melhor eu ficar em casa mesmo. Eu já vi pessoas tomar essa decisão e quebrou a cara depois. Eu lembro de um caso, pessoas que eu tinha amizade mesmo, que a esposa me falou: eu tenho maior vontade de ir para a igreja, mas meu marido disse: se eu for para a igreja, o casamento acaba. Então Deus entende, é melhor. Hoje ela está servindo a Deus, eu fiquei sabendo, fiquei até feliz. Outro dia eu fui em São Paulo, conversando com as pessoas do passado, e essa mulher está na igreja, está servindo a Deus. Mas ela perdeu o casamento. Perdeu o casamento, o marido, lá na frente, o marido abandonou, arrumou outra, depois arrumou outra, e disse que hoje está lá vivendo uma vida terrível no alcoolismo, e disse: só não está jogado no mundo porque ela acolheu ele de volta. E ela tem na casa, porque ele foi embora lá numa casa que ele construiu. É uma coisa bem, eu conheci esse povo. Esse cara é um cara trabalhador, construiu uma boa casa, construiu as coisas e abandonou a esposa, os filhos, foi com outra. Passou um tempo, não deu certo, arrumou outra. Disse que hoje o cara está largado lá, apanhando até da mulher que arrumou. Aí, para não estar jogado, acho que a mulher aborreceu, para não estar jogado, aí a verdadeira esposa tem um quartinho lá no escuro, deu para ele morar, fica aí. Um cara que era um cara que você olhava, trabalhador, cheio de si, e hoje está vendo uma humilhação. Mas o que eu quero dizer é que foi uma decisão errada daquela mulher. Quando ela disse, quando ela ouviu o marido: não vou para a igreja, senão o casamento vai acabar. Não iria acabar. Que é isso, pastor? O que te garante? Se Deus estava falando, que Deus tinha a reconstrução. Agora ela ouviu, acabou. E o pior, trouxe revolta entre a família, que disse que os filhos ficaram revoltados. E hoje os filhos só ainda falam com ele, porque ela chega e diz: é o pai de vocês, vão conversar com ele, vão atrás dele, que os filhos não querem nem ver. Aí eles vão lá, dão uma atençãozinha assim, por causa que a mãe incentiva. E eu não estou falando de uma pessoa
Não estou falando de um homem perdido, é um cara que eu conheci, que era trabalhador, que era honesto, que era um cara que você olhava e tinha respeito por ele. Mas hoje está vivendo uma vida totalmente humilhante. Primeiro, por ele se levantar contra Deus. Segundo, a esposa, quando Deus colocou aquela vontade, era a vontade dela correr, mesmo que tivesse o maior temporal dentro de casa. Por que eu digo isso? Porque eu tenho outro caso diferente, que eu conheci também, dentro da igreja, que eu conheci na igreja, de uma senhora que ela começou a ir à igreja. Ela começou a ir até escondido mesmo, porque o marido era totalmente contrário. E teve um dia que ele descobriu que ela estava indo à igreja. E ela disse: pastor, a gente estava na Dutra, na rodovia, no carro. Ele abriu a porta do carro e me empurrou, ficou me empurrando para me jogar na rodovia, porque ele disse: você vai para a igreja, agora você vai jogar aqui nesse carro em movimento. Meu irmão, lá para se jogar, a pessoa cair, você ia morrer. Ela disse: eu me segurando e ele empurrando. Aí ela disse que chegou, quando ali conseguiu resolver aquela questão do carro, ela disse: bom, agora está certo, eu estou indo e não vou parar ali, nem vou escondido mais. Ela lutou 7 anos com esse camarada em oração, mas hoje ele está convertido. Você não morreu, né? Mas ele também, do tempo que eu sou, ele estava convertido, servindo a Deus verdadeiramente. Foi até um pastor amigo que me falou, disse, ele estava na igreja dele e perguntou: você conhece uma separação assim? Ela disse: te conhece. Olha, conheço. Ela disse: você precisa ver o marido dela, o cara se converteu, está fiel na igreja. É o que Deus queria fazer com a outra lá atrás também. Ia ter uma dificuldade? Ia ter. Mas a questão, não confiou em Deus. Deus estava chamando. Ela gostava, ela tinha prazer em Deus, tinha vontade, desejo de servir a Deus, mas falta, porque às vezes a gente ama a Deus, mas falta a confiança. O amor a gente quer servir, a gente quer fazer, mas não confiamos. E nós sabemos do nosso grau quando nós não confiamos em Deus. Qual é o grau? É quando nós enfrentamos alguma coisa e ficamos desesperados, não estamos confiando. Quando a palavra de Deus nos ensina uma coisa e a gente arruma: não, mas se eu fizer isso não vai dar certo. Isso prova que não estamos confiando que Ele pode mudar a situação, não é verdade? E muita gente faz isso com família. Não, porque se eu agir dessa maneira, se eu agir certo, a família vai ficar aborrecida. Deus tem que entender. Deus não tem que entender nada sobre nós, Deus é Senhor. Nós é que temos que entender o que Ele está ensinando, o que Ele está dizendo. Mas quantas vezes ele vê isso? Deus tem que entender. Como se Deus fosse, nós fôssemos o Senhor e Deus fosse o nosso serviçal. Não é. Nós temos que entender a palavra. Não, porque se eu agir assim, vai dar errado. Isso prova que eu não estou confiando em Deus. Por exemplo, chega essas festas de ano. Quanto cristão que não bebe, que não quer ver nem um pingo de cachaça dentro da casa dele, mas enche uma geladeira de cachaça por causa da parentela. E arruma-se a desculpa: não, mas Deus tem que entender, se eu não der a cachaça, eles não vêm, se eu não der a cachaça, eu vou perder minha família. Realmente, você pode até ganhar a sua família para você, mas você precisa ser um bando de cachaceiro, porque você não confia em Deus. Deus pode libertar. Você mesmo alimenta eles com a pinga que eles, né? Depois vai falar de pinga. Não tem sentido não, irmãos. Não tem sentido. Eu tenho pessoas na minha família, sabe que minha família mora longe, que tomam uma pingaiada danada. Aí vamos que eu morasse perto e viesse na minha casa, vou fazer um almoço, que a família junta. Eu tenho que comprar cachaça pro fulano, senão ele não vem. Se não quiser vir, problema dele lá. Tô nem aí. Na minha cachaça não vai ter pingaiada, não. Pouco importa. Não vai ser eu fazendo a vontade deles que vai haver conversão, não. A conversão vai ser na confiança. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Bom Deus, eu confio na Tua palavra. Eu vou dar o bom. Nós não vemos a pregação para as mulheres que Pedro fala, que elas deveriam se portar como as mulheres realmente conduzidas pelo Espírito de Deus, com bons exemplos. Por exemplo de temor, exemplo de respeito à palavra, para ganhar os maridos sem palavra.
Então isso vale também para hoje, para todo mundo. Não adianta eu, com mau exemplo, querer ganhar ninguém, não. Eu posso ganhar a pessoa para mim, mas nunca vou ganhá-la para Deus, aprovando o que ela já aprova. Então a tua justiça sairá como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Mas, continuando aqui no confiar em Deus, Isaías 26. Isaías 26. Isaías 26, 3 e 4. Isaías capítulo 26, versículo 3 e 4. Ele diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quer ter paz na vida? Quer estar em paz? Então confie em Deus. Tenha uma mente firme em Deus. Firme que é na palavra, confiando que aquilo que Ele disse é poderoso para cumprir, que aquilo que Ele nos prometeu não vai negar, que a nossa vida está guardada nele, que não vamos perecer. Às vezes o mundo nos mostra coisas que dá medo. Aliás, nós estamos vivendo um tempo que a gente olha de dar medo mesmo. Nós estamos vivendo um tempo sem esperança. Nós estamos vivendo um mundo. Nós estamos chegando no final de ano. Chegamos, né? O final de ano. Estamos nos aproximando em passo desse ano. E quando você olha para esse mundo, não existe esperança nenhuma, não. Porque nós só vemos confusão. Nós só vemos coisas ruins sendo aprovadas, apoiadas. O que nós temos visto, esse ano que nós temos visto, aumento de violência. Tráfico de droga aí está, o crime organizado está em festa, tudo favorável a eles, tudo está favorável ao mal. Aí você olha, não existe esperança nenhuma, só existe coisa ruim. Mas espera aí, mas eu tenho um Deus que diante de um caos Ele pode cuidar de mim, Ele pode me abençoar e me fazer viver um ano abençoado. Amém, Jesus? Nós temos que ver, nós temos que olhar, nós temos que ver isso, olhar para Deus, ter nossa esperança viva em Deus, porque no mundo não tem nada de você ter esperança, não. O mundo está uma bagunça terrível. Cada dia a gente vê falando só em coisa, a injustiça virou justiça e virou uma bagunça terrível. Confusão está feia, mas eu tenho Deus e eu vou confiar nele. Confiar que na palavra dele, que mesmo em meio ao caos Ele vai me abençoar, que no meio do deserto Ele consegue abrir rios de água, Ele consegue me abençoar. Então tu conservarás em paz. Então quer dizer, você vai se manter em paz, sua mente, aí que está, irmão, a mente firme nele. Onde você tem firmado sua mente? Na palavra de Deus, nas promessas de Deus, no que Ele fala, ou no que você escuta todo dia pelos jornais, pela coisa e outra? Nós temos até que tomar cuidado nisso, onde nós estamos firmando nossa mente. Você firmar a mente nas confusões dos homens, não há esperança. Mas se estiver firme na palavra de Deus, e se a mente estiver firme em Deus, nós vamos ter o quê? Confiança em Deus, vamos confiar em Deus. Versículo 4, ele diz: confiai no Senhor perpetualmente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Quer dizer, quando uma rocha é um lugar seguro. Quando a tua segurança você busca nas coisas desse mundo, às vezes em momentos favoráveis, ou em pessoas governantes, chega um dia que vai cair por terra. Mas Deus não, Deus é uma rocha eterna.
a segurança eterna. Então, isso é a importância da gente confiarmos em Deus. Agora, voltamos lá de onde nós começamos, Salmos 9. Vamos voltar para a gente encerrar o versículo, porque tem mais coisas aqui. Eu falei da primeira parte, né? Que foi o confiar. Só que ele diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste que te buscam. Outra parte: o que é necessário para confiar em Deus? Porque esse é o grande problema nosso, é confiar em Deus. Nós somos desconfiados, principalmente daquilo que não vemos. E Deus é invisível, mas é real. Então quer dizer, nós não vemos, Ele é real, mas nós não vemos Ele. O que é preciso para nós confiar? Conhecer. Nós temos que gastar tempo em buscar conhecer a Deus. Às vezes nós conhecemos até um segmento religioso, até um segmento que fala de Jesus, que fala, nós não estamos conhecendo Ele como deveria. Então nós devemos lutar para conhecer, que aqui está a importância. Você não vai confiar se não conhecer. Você tem que conhecer como Ele é. E por isso que lá em Oséias 6 nos diz o seguinte, Oséias capítulo 6. Vamos lá? Agora nós vamos falar de conhecer. Antes falamos do confiar, mas para confiar tem que conhecer. Eu já conheço um pouco, pastor. Então precisa conhecer mais. Oséias está depois de Daniel. Passou Daniel, você pega a sequência, você pega Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Ou faz aquela parte mais fácil que eu já ensinei aqui. A Bíblia é um livro, e todo livro tem um índice, e no índice te mostra onde você chegar, mais fácil, que mostra o nome da página. Tem pregador que diz que não pode ensinar isso não, está errado esse ensinamento. Eu não sei porquê, se tem um índice, é um livro, não sei porquê. Mas porque o povo tem que conhecer o livro, tem que ir, mas não conhece, aí fica aquela briga. Obreiro, vai lá, ajuda, toda hora. Por que o obreiro toda hora que você vai? O obreiro está procurando livro para você, não. Você tem que ter intimidade com sua Bíblia. E se tem uma dificuldade, tem um índice, é o mais fácil. Você tem que lembrar sempre isso, que a Bíblia é um livro. Ou é uma biblioteca, né? Porque tem vários livros nela. Bom, Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias 6, 3. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Dá uma paradinha aqui nesses dois pontos. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Irmãos, nunca é muito o que conhecemos de Deus. Temos que sempre prosseguir em conhecer mais. Tem gente que diz, já tem tantos anos de igreja, já conheço a Deus. Às vezes está perdendo, é o que conheceu, já está esquecendo. Nós temos que procurar conhecer Deus cada dia mais. Como é que eu vou fazer isso? Cada dia me dedicar mais. Me dedicar mais à palavra dele, me dedicar mais à oração, me dedicar mais e me voltar para as coisas dele. O mundo está aí, cheio de coisas para nos distrair, para nos tirar dessa busca de conhecer Deus. É trabalho, é família, é estudo, é entretenimento, tudo que é coisa o mundo inventa para te distrair de uma verdadeira busca, aproximação de Deus.
Mas se nós queremos conhecer Deus, caminhar com Deus, nós não podemos. A maioria de nós, presta atenção, a maioria de vocês, a maioria de nós, que eu também, viemos da religião tradicional. E a religião tradicional não te leva a conhecer Deus, porque ela te leva a você apenas praticar alguns rituais que ela determina como esse tá bom e tu tá aqui, tá certo? Você que veio de lá, você sabe que é isso. Você nunca levou a sério. E o pior é que tem cristão que veio para a igreja, para o evangelho, e continua nessa mesma prática. Eu vou no culto lá, no tal dia, depois do culto larguei para trás, mas durante a semana eu não tiro um tempo para ler a Bíblia e pensar sobre ela, que não é só ler. A Bíblia diz para nós meditarmos. Meditar é você parar, pensar sobre aquilo que você está lendo, procurar entender. Não tira tempo para oração, vive uma vida alheia a Deus. Final de semana, vem ao culto, já fica também até preocupado. O relógio está passando e o pastor ainda não terminou, ou ainda está se demorando. E eu preciso cozinhar feijão, preciso preparar o peru do Natal, almoço do Natal. Meu irmão, não vai conhecer Deus nunca com essa preocupação. Outro diz, não, porque sair daqui eu tenho que ir na casa de um parente que me convidou para um almoço, e hoje a comida lá está boa, que é Natal. Hoje a coisa está boa, o pastor está demorando, eu estou doido para comer aquelas guloseimas. Quer dizer, vai aprender o que de Deus? Vai se aproximar de Deus como? O pensamento só está nas coisas desse mundo, está distraído com coisas que não convêm. Outros são as preocupações da vida. Tem gente, hoje é domingo, tem gente que já está pensando, o banco abre quarta-feira e eu tenho que resolver problemas no banco. Não está pensando na coisa lá quarta-feira. E de Deus não aprende nada, então fica anos e anos dentro da igreja, não cresce nada, não cresce em comunhão, não cresce em intimidade, não cresce em conhecimento de Deus, não conhece nada de Deus, continua religioso. Antes eu era, aí diz assim, aquele que veio do catolicismo, eu antes era católico, agora eu sou evangélico. E daí? Evangélico e católico dá no mesmo, nenhuma vai salvar alguém. O que vai salvar é a pessoa estar firme na palavra. A pessoa está na igreja para aprender, mas não só na igreja, o que ela aprende aqui, o que você aprendeu hoje, você levar para casa e ir ter aquilo como tua meditação, aquilo que te impulsiona a ler tua Bíblia. O pastor falou isso e isso. Todos os dias eu vou tirar, vou ler a Bíblia, eu vou aprender, é orar, é ter comunhão, porque diz, Deus, eu quero te conhecer, eu quero chegar mais perto. Mas se eu digo, Deus, eu quero te conhecer, e não estou nem atrás, não estou em busca de nada, Deus não vai se revelar. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E diz, como alva será a sua saída. A alva é o quê? O romper da aurora, o mais cedo dia. E como eu já falei aqui do mais cedo dia, né? Quando ele rompe, meu irmão, não fica nada na frente. Quando o dia nasce, escuridão nenhuma, a noite pode ter sido intensas trevas, já era, acabou com tudo. Na hora que o sol se levanta, mas vai clareando tudo. Aquilo que estava escuro já não fica mais. Então sair de Deus é assim, clareza. Ninguém impede, nada atrapalha. Nada atrapalha. E ele diz, então, como alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva serôtea, que rega a terra. Essa chuva aqui é aquela chuva fora de época, aquela chuva que vem depois do tempo chuvoso. Essa chuva, às vezes, ela é muito importante para os agricultores. Não esse barulho. Para os agricultores. Por que ela é importante? Porque às vezes é aquele momento da plantação que a
pessoa plantou, tem uma determinada plantação que ela depende dessa chuva fora de época. Lá vem mais barulho, né? Hoje, né? Aqui está barulhento. Então, aquela chuva que vem fora de época e que às vezes é necessário. Quem trabalha em agricultura sabe disso. Quantas vezes a gente não vê as pessoas que trabalham com agricultura? Aqui em Machado mesmo, que é uma cidade de agricultura, as pessoas dizem assim: está precisando vir uma chuva para tal plantação. E não é o tempo da chuva, mas precisa daquela chuva fora de época, aquela que vem justamente para selar, né? Porque tem a época da chuva, que de qualquer jeito vai chover mesmo, mas já que a chuva vem fora de época e ela é necessária para determinadas plantações. Eu tenho que Deus virá dessa forma. Ele virá tão certo como a chuva serôdia que rega a terra. Ele virá para regar nossa terra. Daniel capítulo 11. Agora você volta. Daniel capítulo 11. Agora você vai voltar pouca coisa, ainda falando do conhecer o Senhor. O Daniel capítulo 11, ele fala aqui de uma visão que ele teve. E é visão de reis que se levantariam durante tempos, impérios. E ele fala ali de alguns, as atitudes deles. Lógico que isso aqui era profecia, é uma coisa meio, vamos dizer, meio difícil de entender. Mas ele fala de um rei que se levantará, e esse camarada será totalmente contra as coisas de Deus e contra tudo. É um camarada que vem dominando tudo e confiando só em si. E ele vai se alinhar às pessoas, até dentro do próprio povo de Deus, é o povo de Israel na época, que vão se alinhar a ele para obter alguns resultados favoráveis. E no versículo 32 diz assim: e aos violadores do concerto ele com lisonjas perverterá. Quer dizer, pessoas que vão violar o concerto. Aqui o concerto que faz a aliança que as pessoas têm com Deus. E esse rei verá e vem com lisonja, vem com elogios e acaba pervertendo essas pessoas. Agora ele diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus, o Deus aqui está com letra maiúscula, está falando Deus verdadeiro, se esforçará e fará proezas. Então, mesmo no tempo de perseguição, mesmo no tempo de luta, mesmo no tempo de dificuldade, o povo que confia em Deus, o povo que conhece a Deus, eles vão se esforçar e vão fazer proezas. E se você continuar lendo, você vai ver que vai haver aqui perseguição, vai haver morte contra o povo de Deus, mas no final o povo de Deus sairão vencedores. Só que os que confiam em Deus, os que não confiarem, vão acabar passando para o lado errado. Isso aqui, irmão, é uma perseguição contra o povo de Deus, dá nisso. Quem confia em Deus vai fazer proeza, vai se manter de pé. E quem não conhecer Deus, quem está apenas vamos dizer assim, deitado na relva da religião, do movimento religioso, vai voltar-se atrás, vai receber a lisonja dos perseguidores, vão gostar dos elogios dos perseguidores, dos profanadores, e vão profanar também, vão violar o conceito para agradar ao homem e ser beneficiado. Agora, aqueles que realmente conhecerem a Deus, eles não vão se vender para ninguém, vão fazer proezas. Às vezes a proeza não é que você
assim, estupendo sucesso. Às vezes é a proeza de se manter vivo, se manter de pé, se manter na presença de Deus. Como nós vimos a igreja no início, perseguição contra ela, e aqueles cristãos se mantendo firme, enfrentando a morte, enfrentando tantas dificuldades, mas não se submetendo ao pecado, não se submetendo à vontade de Satanás, que estava na vida daqueles que perseguiam a igreja, e até hoje é isso. Mas para isso tem que conhecer Deus, porque quem conhece confia, quem conhece Deus confia. Então o nosso grande desafio aqui é o que? Buscar conhecer a Deus. Se nós conhecermos a Deus, nós vamos confiar nele, porque nós vamos saber quem ele é. O que nos faz não confiarmos em Deus, porque pouco conhecemos, e às vezes pouco temos nos esforçado para conhecê-lo. Porque Deus tem o poder de tudo, e se nós conhecermos Ele, nós vamos fazer proezas, porque nós vamos agir debaixo desse poder dele. Mais uma vez, voltando para encerrarmos lá em Salmos, onde começamos, para a gente encerrar o versículo. Salmos 9. Tem muita coisa, esse mundo é muita armadilha para nos tirar de uma verdadeira vida com Deus. E às vezes é o próprio medo que nos tira. E o medo é porque não conhecemos nosso Deus. Aí achamos que aquele que está nos ameaçando é mais forte, porque o nosso Deus vai nos vencer. Deus não pode nos livrar dele. Às vezes é o medo que faz isso, a gente não confiar. Mas por quê? Porque não conhecemos Deus como Ele é. Não conhecemos. E a igreja tem que conhecer. Que a igreja, conhecendo a Deus, confiando nele, não vai tentar resolver as coisas de qualquer maneira. A igreja vai se render ao agir de Deus, vai clamar ao agir de Deus quando tem coisas erradas. E o mundo está todo de ponta cabeça, mas nós temos um Deus que não perdeu o controle de nada. Se a gente conhecer, a gente sabe que Ele tem poder sobre tudo e Ele pode mudar. A Bíblia diz que Deus, Ele estabelece os reis, os governantes da terra, e Ele derruba. Aí às vezes eu vejo, aí eu vou falando agora, às vezes eu vejo a igreja com briga para derrubar pessoas, governantes. A igreja deveria estar mais orando, porque Deus tem poder derrubar se o camarada não presta. Ele tem, mas às vezes a falta de confiança, acha, não, mas isso aqui é muito poderoso, isso aqui é muita força. Para Deus aqui não é nada, o homem não é nada, poder de homem, poder de sei lá de quê, do inferno não é nada. Deus é o poder. Só que falta a gente conhecer, para confiar de verdade. Deus, olha, aqui eu não posso, mas o Senhor pode. Aqui, Deus, esse negócio aqui está tudo virado, mas o Senhor pode destruir. Bom, em Ti confiarão os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, nunca desamparastes os que Te buscam. Aqui para encerrar o versículo, nós temos conosco. Você está buscando a Deus de verdade? Você tem buscado a Deus? Então esteja seguro, porque Deus nunca desamparou aqueles que o buscam. O problema nosso é que às vezes nós estamos buscando verdadeiramente. Mas o que é buscar a Deus? Se você ler o livro de Reis, você aprende o que é buscar a Deus. Porque ali tem os reis que não buscaram a Deus e tem os reis que buscaram a Deus. Buscar a Deus não é apenas nós nos reunirmos aqui e fazermos uma oração. Faz parte de buscar a Deus. Mas buscar a Deus é buscar a lei dele, compreendê-lo, entendê-lo, buscar os mandamentos dele e estar disposto a cumprir. E quem se aplica a isso, a Bíblia Sagrada aqui está nos garantindo que Deus nunca desampara essas pessoas. Se eu e você formos estas pessoas, nunca seremos desamparados. Amém, Jesus? E eu fico por aqui e Deus abençoe a todos.